Olá, eu sou o Wellington Santos do canal Fotografia Sem Segredo e hoje o assunto é backup. Suas fotos digitais estão seguras? Se não estão, fica comigo que seus arquivos dependem do que vamos falar aqui hoje. A maioria das pessoas toma precauções razoáveis quando se envolve em atividades que são potencialmente inseguras ou prejudiciais, como usar cinto de segurança em um carro ou até mesmo lavar as mãos antes de comer. Os benefícios desses procedimentos básicos são fáceis de entender, uma das razões pelas quais essas práticas são tão amplamente adotadas. Mas as coisas parecem bem diferentes no que diz respeito às nossas vidas digitais. Em outras palavras, uma estratégia de backup. Todos os nossos smartphones, laptops e computadores armazenam suas fotos, documentos e outros dados em um pequeno chip de memória ou em um HD, e não é raro que eles falhem. Na verdade, devido à natureza de como os HDs operam, eles têm a garantia de se desgastarem com o tempo. É só uma questão de quando. Qualquer um, mesmo remotamente preocupado em ter certeza que seus arquivos digitais estão seguros e acessíveis daqui a 5, 10 ou mesmo centenas de anos, precisa ter uma estratégia sólida de backup, caso o impensável aconteça. Um problema com uma criação de estratégia de backup é que ela pode parecer tão complexa e complicada que é difícil até mesmo saber por onde começar. De nuvens, passando por armários a cofres, o mundo do backup de dados tem tantas opções que é suficiente para fazer sua cabeça girar. Eu vou falar hoje 3 opções neste vídeo. Mas antes de chegar longe demais, eu quero lembrar a você de palavras simples que fazem todo sentido. O inimigo de um bom plano é o sonho de um plano perfeito. Não fique tão envolvido em encontrar a estratégia de backup ideal a ponto de não fazer nada a respeito. A lição importante é: não importa qual método você usa, crie cópias dos seus arquivos, especialmente suas fotografias, para que você ainda possa obtê-las se algo de ruim acontecer quando você menos esperar. Vamos à estratégia número 1. Uma das melhores maneiras de você fazer backup dos seus dados é a estratégia 3-2-1. 3. Mantenha 3 cópias dos seus dados. 2. Mantenha-os em 2 lugares separados. 1. Pelo menos um deve estar em um lugar diferente. Isso pode parecer um monte de problemas, mas é semelhante à maioria das coisas da vida que exigem pequenas mudanças comportamentais. Uma vez que você supera a configuração inicial de utilizar uma estratégia de backup, isso se torna um hábito, ou melhor ainda, uma atividade completamente transparente que simplesmente acontece em segundo plano. Como alguém que perdeu fotos e que teve colegas de profissão perdendo fotos graças às falhas de computadores ou a HDs corrompidos, eu posso te afirmar com confiança que vale a pena investir na proteção de seus dados. Calma, eu não perdi foto de clientes, foram fotos pessoais lá no início da carreira, mas faz falta. Isso não salvará sua vida física, obviamente, mas poderá salvar sua vida digital. Uma boa solução de backup não precisa ser complicada e pode ajudar a garantir que suas memórias resistam ao teste do tempo. A opção número 1 são HDs externos. Dentro de quase todos os computadores pessoais, há um HD que gira a uma velocidade estonteante de 5.400 a 7.200 rotações por minuto, todos os dias enquanto o computador existir. Com o tempo, os discos rígidos provaram ser componentes simples e econômicos para armazenar grandes quantidades de arquivos. No entanto, a sua natureza mecânica tornam eles não apenas propensos às falhas, mas bastante caros e demorados para recuperar seus arquivos e fotos caso algo aconteça. Devido a essas advertências, um dos métodos mais simples de fazer backup dos seus arquivos é usar um software para fazer um clone do seu HD em outro HD. Isso duplica tudo no seu computador para que você possa acessá-lo instantaneamente em caso de emergência. Graças ao custo relativamente barato dos HDs, o processo é praticamente indolor. Este método de backup de arquivos é melhor quando todo o seu computador morre e você precisa começar do zero. Neste momento, um clone idêntico do seu HD pode ser usado para criar uma cópia exata de um novo computador. No entanto, se você excluir acidentalmente alguns dados, como uma pasta inteira de imagens, e precisar recuperar apenas os itens específicos do seu backup, pode ser complicado dependendo da solução de software que você estiver utilizando.
O Time Machine da Apple, por exemplo, foi projetado para facilitar a recuperação fácil de todo o volume de dados de um computador. Mas muitas pessoas ficam um pouco frustradas ao tentar recuperar uma pasta ou outra individualmente. Já a Microsoft inclui o software chamado Backup and History, que fará o mesmo com os usuários do Windows. Qualquer um deles é uma ótima solução se você quiser uma maneira simples de garantir que todos os seus dados do seu computador sejam salvos e armazenados no caso de uma falha completa no HD. Um benefício significativo do Time Machine e do Backup and History do Windows é que eles são executados automaticamente em segundo plano, para que você nunca precise pensar nisso depois de configurá-los. No entanto, uma desvantagem é que, como eles fazem backup apenas em HDs externos, se você perder os dados em um evento catastrófico, como um incêndio ou uma inundação, provavelmente sua unidade de backup também vai junto. Por esse motivo, é bom manter um HD em outro local. Dessa forma, mesmo que caia um meteoro no seu escritório ou sua casa exploda, tudo menos os arquivos e as fotos mais recentes ainda estarão disponíveis no seu HD de backup. E se você realmente quer ir para a Ferrari dos backups em HDs, você pode configurar uma solução multi-unidade, onde todos os seus dados são copiados para não apenas um, mas vários HDs ao mesmo tempo. Isso é chamado de sistema RAID, ou Unidade Redundante de Unidades Independentes. E embora seja mais custoso do que uma única solução de unidade, é praticamente garantido que ele proteja contra a perda de dados. Se uma das unidades em uma matriz RAID falhar, normalmente você pode simplesmente trocá-la por uma unidade nova e continuar fazendo backup de tudo. Na opção 2, vamos falar de nuvem. Salve seus dados na nuvem. Se você não se preocupar com o incômodo de configurar um HD externo e criptografar seus dados e trocar de unidade toda semana ou todo mês, outra boa opção é usar um serviço de backup baseado em nuvem, como o Backblaze ou a Amazon Web Services. Essas empresas oferecem planos pagos que fazem o backup de todos os dados em seu computador, ou apenas uma parte que você especifica para seus próprios servidores automaticamente. Em termos de conveniência, esses serviços são difíceis de serem superados, uma vez que não exigem quase nenhuma interação sua após a configuração inicial. Uma das desvantagens é o preço, já que exigem uma taxa mensal ou anual recorrente, que, embora não seja lá muito caro, pode aumentar com o tempo. Felizmente, muitos serviços baseados na nuvem lhe enviarão um HD com uma cópia completa dos seus dados por uma taxa adicional se você realmente precisar fazer uma restauração completa de todo o seu computador. Você também tem a opção de fazer login na sua conta e, a partir de um navegador de web, fazer um download seletivo de arquivos ou de pastas individuais, o que pode ser útil se você precisar recuperar itens específicos e não restaurar o computador inteiro caso tenha algum problema. Uma das principais desvantagens das opções de backup baseadas em nuvem envolve, na verdade, enviar seus arquivos para eles em primeiro lugar. Embora o acesso à internet de banda larga hoje esteja se tornando cada vez mais comum em todo o mundo, as velocidades de upload ainda estão muito aquém das velocidades de download. De acordo com a Backblaze, por exemplo, uma conexão doméstica típica permitirá que você suba de 2 a 4 GB por dia. Se você fotografa em RAW constantemente enchendo seus cartões de memória, pode achar que seus serviços de backup na nuvem são bastante limitadores, a menos que você tenha uma conexão com a internet muito rápida ou veja a solução que eu vou falar para você no final desse vídeo. Outras opções baseadas em nuvem estão disponíveis para atender especificamente as necessidades dos fotógrafos. O Google Fotos permite armazenamento ilimitado para as fotos em JPEG de até 16 megapixels, e a Amazon permite armazenamento ilimitado de fotos para membros Prime. O Flickr, que há muito tempo defende o compartilhamento de fotos online, desde quando eu comecei há 10 anos, vejo alguns fotógrafos fazendo backup lá. Esta plataforma oferece aos usuários 1 TB de armazenamento gratuito e ilimitado pagando $60 anuais ou $7 por mês. Serviços como o Dropbox, o OneDrive e o iCloud da Apple oferecem planos pagos que permitem fazer backup de grandes quantidades de fotos e outros dados por uma taxa, além de sincronizá-los em seus dispositivos. Se você está pensando em usar uma solução baseada em nuvem, eu incentivo você a pesquisar algumas opções e ver o que você acha que funcionaria melhor para as suas necessidades.
Eu usei o Backblaze para teste e a Amazon Cloud Drive também. Cada um deles tem seus pontos fortes e fracos, e por causa disso é difícil recomendar uma única solução baseada em nuvem, já que cada indivíduo tem suas próprias necessidades. Todos eles são bons, e realmente qualquer um deles serve se você atualmente não faz nenhum backup. É bom te alertar também que quando você utiliza serviços gratuitos como Google Fotos ou Flickr, é uma boa ideia você ler os termos de uso para saber exatamente quais são as informações e dados pessoais que você está desistindo em troca do uso gratuito do seu armazenamento. A terceira opção são DVDs e Blu-rays. Os usuários de computadores experientes, assim como eu, podem se lembrar com carinho dos dias em que as unidades de CD-ROM entraram pela primeira vez na cena. Naqueles dias inoportunos, lá de meados dos anos 90, a ideia de colocar tantos dados quanto poderia caber e em um único CD era basicamente um milagre da computação. E à medida que os drives de CD se tornavam mais predominantes, eles também se tornavam uma boa maneira de fazer backups de arquivos como documentos e fotos. No entanto, à medida que as câmeras digitais alcançaram proeminência no início dos anos 2000, tornou-se dolorosamente óbvio que o backup de arquivos em CDs e, subsequentemente, DVDs era lento e complicado demais para ser uma boa solução. A gravação dos discos demorou algum tempo, e obter arquivos deles pode ser uma tarefa difícil, já que cada vez mais computadores não têm esses tipos de unidade de disco mais. Então, por que no mundo esse tipo de solução seria considerado parte de uma estratégia de backup equilibrada no final de 2018? A resposta a esta equação é principalmente relacionada ao custo. Discos virgens são baratos, e mesmo que seu computador não tenha um gravador de discos, você pode comprar um externo a partir de R$ 80. Os CDs armazenam cerca de 600 MB de dados, ou o suficiente para suas fotos de férias se você fotografar JPEG de qualidade média. Os DVDs contêm cerca de 4,5 GB de espaço, ou alguns meses de imagem se você não é um fotógrafo profissional. Se você fotografar em RAW, isso será muito mais limitado. Os discos Blu-ray contêm cerca de 25 GB de espaço, ou o suficiente para um ano inteiro de imagens JPEG, o que os torna muito adequado para fazer backup de imagem a longo prazo. Se você é um fotógrafo amador, mesmo que você já use um HD ou uma solução de nuvem, ainda é uma boa ideia você fazer backups regulares de suas fotos em algum tipo de disco físico que você possa armazenar em um cofre ou enviar pelo correio para um amigo ou parente. Uma das desvantagens notáveis dos backups baseados em disco é que essa mídia é propensa às mesmas duras realidades de tempo de qualquer disco rígido. Mais cedo ou mais tarde, todos os discos que você criar em casa falharão devido a um conceito conhecido como bit rot, que é quando a camada de tinta dentro de um CD, DVD ou Blu-ray que realmente contém seus dados se deteriora com o tempo. Pode levar alguns anos ou 50 anos, mas é quase certo que isso vai acontecer nos discos que você gravar. Felizmente, algumas unidades são capazes de gravar um formato especial de Blu-ray chamado NDisc, que deve manter seus dados seguros por centenas de anos. Mesmo que os discos reais sejam um pouco mais caros, pode valer a pena garantir que suas imagens não sejam perdidas devido à poeira e decaimento ao longo dos anos. Esse é o planejamento anual para um amador, presta atenção. Ao incluir um componente baseado em disco à sua estratégia de backup, recomendo você tornar parte do ritual anual, em vez de você fazer isso mensal ou semanalmente. Obter um gravador de Blu-ray para que você possa armazenar todas as suas fotos de todo o ano e fazer o processo de gravação de um disco e levá-lo para um cofre ou um local extremamente seguro. Pode parecer bobo no começo, mas pode realmente salvar sua vida digital se você precisar dela por algum motivo. O grande desafio de fazer backup de suas imagens digitais é que todos os métodos têm seus aspectos positivos e negativos. Nenhuma solução é melhor e muitas poucas coisas na vida são verdadeiramente permanentes. Por isso, mesmo que você imprima fisicamente as suas fotos, elas eventualmente vão desaparecer. Também serão suscetíveis a mofo, umidade ou danos físicos. Qualquer opção de backup digital é melhor do que nenhuma. Se você deixar suas fotos no seu computador ou no seu telefone sem duplicá-las, então você corre o risco de colocar todos os seus ovos em uma única cesta, que é quase certo que falhe.
A solução, então, é fazer algo para garantir que suas fotos não atinjam um fim prematuro digital. Poderia ser um segundo HD, uma solução baseada em nuvem, fazendo um disco Blu-ray, usando a combinação dos três, ou outro método que eu nem mencionei aqui, mas que talvez digam nos comentários. Eu ainda tenho HDs em meu armário cheio de milhares de imagens que eu talvez nem nunca mais veja. Um desses HDs falhou anos atrás e felizmente foi feito backup antes. A mesma coisa aconteceu e acontece com muitos fotógrafos em todo o mundo, todos os anos. Não deixe isso acontecer com você. Se você é fotógrafo profissional e está a ponto de parar de fotografar em RAW por causa do tamanho dos arquivos, calma, eu tenho uma solução para você. Eu preparei um mini curso onde eu ensino em menos de meia hora como fazer com que seus arquivos RAW fiquem até 80% menor que seu tamanho original, sem deixar de ser RAW e sem perder qualidade significantemente. O link está na descrição, clique e confira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê em breve. Um grande abraço!